Aula 41. Conteúdo: gráfico de pizza. Habilidade: saber analisar e solucionar questões envolvendo gráfico de pizza. Descritor 35. Associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Olá, boa tarde a todos vocês que ficaram aí para acompanhar mais essa aula do Saber Mais. Aqui nosso tema é matemática e, como vocês viram ainda há pouco, nós vamos falar sobre gráfico, e não qualquer gráfico, o gráfico de pizza. Na verdade, recebe esse nome porque pizza é mundialmente famosa, bastante conhecida, então ficou popular chamar esse tipo de gráfico de pizza, mas na verdade ele tem um outro nome. Vamos ver o nome dele, vamos ver na nossa próxima cartela. Então, o gráfico de pizza, que é na verdade conhecido como gráfico circular ou gráfico de setores, é aquele gráfico que, lógico, lembra muito uma pizza toda fatiada, que nos dá uma noção, uma ideia bastante clara das informações que ele quer nos passar. Então vamos nos inteirar um pouco mais sobre esse gráfico de pizza, esse gráfico de setores, acompanhando o nosso próximo vídeo. Vamos acompanhar. Olá a todos! Nesse vídeo 7, como mencionado no vídeo anterior, estaremos falando sobre gráficos, que é uma forma de representação visual, ou seja, visualmente é mais fácil entender um gráfico ou figura do que a tabela em si. Os gráficos estão em muitos lugares, nos jornais, nas revistas, nas notícias da TV, nos livros, e entre os vários tipos de gráficos apresentados aí na tela, hoje falaremos em particular do gráfico de setores. Aí vocês perguntam, que gráfico é esse? Realmente, essa palavra setores é um termo antigo que é utilizado para o gráfico de pizza, certo? Então só os velhos, né, que ainda usam esse termo. No meu caso, né, 29 anos na costa, estão vendo aí, né? Pois é. E segundo Bussab e Moretin, o gráfico de pizza consiste num círculo de raio arbitrário, ou seja, um raio qualquer, representando o todo, dividido em setores que correspondem às partes de maneira proporcional. Agora, claro, traduzindo para o português simples, o gráfico consiste num círculo dividido em fatias de pizza. Cada fatia representa um grupo ou informação da variável trabalhada, e cada fatia é proporcional aos dados ou números em cada variável. Quanto maior a fatia, maior a popularidade daquele grupo, em comparação com os outros. Ou seja, sabendo que as fatias são proporcionais, quando somarmos todas elas, com toda certeza teremos um total de 100%. Uma pequena observação: a quantidade de fatia qualquer de determinado grupo é chamada de frequência, e geralmente são trabalhados os números em porcentagem. Vamos à vantagem e desvantagem de trabalhar com gráfico de pizza. Uma das vantagens é que posso comparar proporções básicas. É fácil dizer quais fatias têm uma frequência mais alta que outras, e também posso dizer da facilidade de gerar essa figura mais rapidamente em relação a outras. Estou com preguiça e, para não perder tempo, a pizza se torna mais viável. Só que aí você pode se dar mal por alguns motivos. Se você trabalhar com mais de 8 informações, por exemplo, pode acontecer de fatias nem aparecerem quase, e quanto mais informações for trabalhada em um único gráfico, vai faltar cores e acabará tendo que colocar uma cor próxima de outra, como no exemplo aí na tela. E esses gráficos são menos úteis se todas as fatias tiverem tamanhos semelhantes. Daí existem outros tipos de gráficos melhores de representar, que mencionaremos nos próximos vídeos. Agora sim, vamos ao resumo. Sabemos que falou em gráficos ou figuras, falou em visualizá-los de forma mais clara e viva, pois teremos uma noção do que está acontecendo em um só olhar. Muito bem, tivemos aí uma ideia da aplicabilidade desse gráfico de setores, esse gráfico de pizza. Ele é bastante popular, bastante conhecido, né? Quando a gente está em época de eleição ou então quando a gente está assistindo telejornal, é bastante comum encontrar esse tipo e outros tipos de gráficos, só que ele também tem as suas limitações, como foi dito aí no nosso vídeo. Quando nós temos muitas informações, nós chamamos na matemática de variáveis. Quando nós temos muitas variáveis, nós podemos perder aí a objetividade com relação a este tipo de gráfico. Então, nós temos aqui um estudo, nós veremos também vários outros tipos de gráficos, mas hoje
nós nos concentraremos nesse especificamente gráfico de setores, ok? Vamos inteirar um pouco mais sobre esse gráfico de setores, o gráfico de pizza. É um diagrama circular, lógico, né? Se é pizza, então tem que ser circular, onde os valores de cada categoria estatística representadas são proporcionais. Então tem duas palavrinhas-chave aí, estatística e proporcionais. Então é muito diretamente relacionado com informações vindas da estatística. Então a gente vai ver muito gráfico de pizza quando nós temos aí levantamento de dados. E outra, eles são proporcionais. Esses tamanhos, né, das fatias de pizza que nós vemos no nosso gráfico, eles devem ser proporcionais. E como foi dito no nosso vídeo, se eles forem muito próximos, ele acaba perdendo aí a sua objetividade. Então, são proporcionais às respectivas frequências relativas dos dados, na qual denominamos frequência relativa dos dados observados. Essa frequência relativa é expressa, sempre será expressa, não pode de forma alguma ser expressa, é sempre interessante que ela seja expressa em porcentagem, tá? Vou falar mais uma vez, ela é expressa em porcentagem porque é a melhor maneira de nós analisarmos levantamento de dados, principalmente quando nós vamos fazer a leitura de gráficos como este, o gráfico de setores, ok? Então, sempre em porcentagem que nós temos aqui que expor nossos valores, ok? Vamos agora acompanhar uma situação problema que envolve o nosso gráfico de setores. Muito interessante, nós vimos aí uma situação problema que envolve 3 fazendas e a respectiva produção de leite em cada uma delas. Vocês perceberam também a presença de uma tabela com as informações de cada fazenda, os cálculos envolvidos também nas suas produções, e aí no final nós vimos o nosso gráfico já montado, o nosso gráfico de setores, e aí qualquer leigo consegue perceber de cara a importância de das informações prestadas aí no nosso gráfico de setores. Então não precisa ter muito estudo, não precisa ser muito inteligente para perceber que o gráfico de setores é explícito, né? Explicita para a gente as proporções das produções de leite de cada uma dessas fazendas. Então foi bastante claro perceber a produção da fazenda C, que é maior do que a fazenda B, que é maior que a fazenda A.
Então, se de um lado eu tenho uma tabela que eu tenho que olhar, analisar, fazer alguns cálculos, por outro lado eu tenho uma informação visual, um gráfico de setores que traz de forma imediata as informações mais primordiais, que é o que nós queremos buscar sempre quando nós temos o estudo da estatística, ok? Vamos agora repassar aqui nossa situação problema, vamos fazer uma seguinte análise, vamos fazer uma análise com calma para chegar então à construção deste gráfico de setores. Acompanhe comigo. Então, a produção de leite em litros nas fazendas A, B e C em 2015. Então, nós temos aí as 3 fazendas com as suas respectivas produções de leite. Temos aí na fazenda A 300 litros, né? Fazenda B 200 litros, fazenda C 500 litros. E aí, quando a gente soma todas essas quantidades aí da produção de leite, nós temos um total, que são 1.000 litros. As 3 fazendas juntas produzem 1.000 litros de leite. Agora, olha a nossa frequência relativa. A nossa frequência relativa, como foi dito aí logo no início, ela deve ser mostrada em porcentagem. Então, tá aí, nossos valores todos em porcentagem. Por que em porcentagem? Porque ele vai trazer uma noção do quanto aquela quantidade representa do todo. Como assim? Olha só a fazenda A. A produção toda da fazenda A, ele equivale a 30% do total, ok? Então, é esse o objetivo da frequência relativa. Quanto daquela produção representa do todo. A fazenda B, por também comparação, aí, utilizando a porcentagem, a sua produção de 200 litros de leite representa 20% do total, né? Se nós somarmos as 3 fazendas, assim como também a fazenda C representa aí 50% da produção total, ou seja, das 3 fazendas, o que as 3 fazendas produzem, toda vez que vocês virem aí 50%, 50% representa metade, ou seja, a fazenda C por si só representa metade da produção dessas 3 fazendas juntas. E aí, novamente, se nós somarmos aí as nossas frequências relativas, nós vamos chegar no total, no limite máximo, que é 100%, ok? Nós temos aí a produção da fazenda A. Como é que a gente calcula, então? Nós pegamos aí o que ela produz, que são 300 litros, nós vamos dividir pelo total, o total produzido foi de 1.000 litros, então nós temos aí a divisão de 300 por 1.000, que é a mesma coisa que 0,3, né, 0,30 multiplicado por 100. 0,30 é o resultado dessa divisão aí, ó, 300 dividido por 1.000, essa fração. E aí, para transformar este valor em porcentagem, nós realizamos essa multiplicação por 100. Por isso que aí, essa multiplicação por 100, 0,30 multiplicado por 100, 30%. Aqueles 30% que nós vimos na tabela é calculado dessa forma. Da mesma forma, a produção da fazenda B, 200 litros de leite, que é o que ela produz, dividido por 1.000, essa divisão 200 por 1.000, resulta em 0,20. Como a frequência relativa tem que ser exibida, mostrada em porcentagem, então nós vamos pegar esse valor, 0,20, multiplicar por 100 e temos aí então o nosso resultado 20%. E para a produção da fazenda C, nós vamos pegar então o valor que ela produz, né, a quantidade que ela produz, 500 litros de leite dividido por 1.000, nós teremos então 0,50, que é o resultado dessa divisão, 500 por 1.000. Para mostrar esse resultado em porcentagem, nós pegamos 0,50, multiplicamos por 100 e o resultado então é 50%. Então, é dessa forma que nós vamos representar as nossas frequências relativas aí no caso das 3 fazendas, ok? Vamos então dar sequência, vamos agora exibir aqui o nosso gráfico que foi mostrado no nosso vídeo, e aqui está as 3 fazendas correspondendo aí às suas cores, a fazenda A em azul, fazenda B em vermelho e a fazenda C em verde. Então, como foi dito, ó, lembra que eu falei que a fazenda C, por ela mesma, só ela produz metade
metade da produção das 3 fazendas, está aí, ó, exatamente o que o nosso gráfico está dizendo. Ó. A parte verde aí, 50%, é metade da circunferência. Então, somente a fazenda 6 já produz metade da produção dessas 3 fazendas. E aí, naquela palavrinha-chave que eu falei, né, lá no início, proporcionalmente, a fazenda A tem aí 30% e também proporcionalmente eu tenho aí a fazenda B com 20%. Então, vocês podem perceber claramente que o tamanho aí das fatias são proporcionais às produções que nós vimos lá na tabela e que nós calculamos juntos ainda há pouco, ok? Vamos agora ver mais uma situação problema, situação problema 2. Eleições para prefeito, resultado final. Nós temos os candidatos aí, Janete, Paulo, Moacir, Fabiano, e aí as quantidades de brancos e nulos, né? Temos aí os votos apurados na frequência absoluta, né? Contados aí 1 a 1. De 2.250 para a Janete, 1.250 para Moacir, 1.250 para Paulo, 750 para Moacir, 500 para Fabiano, e aí totalizando brancos e nulos 250. Se nós somarmos aí todos eles, nós teremos o total de 5.000 votos apurados na frequência absoluta. Olha só a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É o quanto aquela quantidade representa do todo. Olha só. Só os votos da Janete representam 45% do total, ou seja, metade e um pouquinho menos. Paulo, 25% dos votos do total na frequência relativa, certo? 25%, metade da metade dos votos. Moacir, então, tem aí uma quantidade de 15%, Fabiano 10%, brancos e nulos representam 5%, somando todas essas porcentagens nós temos 100%. Quando a gente está naquela época de eleição, de campanha política e os resultados finais, vocês podem perceber claramente que todos eles são mostrados em porcentagem. É exatamente a frequência relativa que é exibida para a gente quando os votos são apurados. Vamos calcular mais uma vez como é que nós vamos buscar a frequência relativa. Os votos apurados de Janete, 2.250 dividido por 5.000, né, a quantidade que ela teve, dividido pelo total. Este resultado é o 0,45. Essa divisão resulta em 0,45. E aí, para transformar em porcentagem, nós vamos multiplicar por 100. E aí nós teremos nosso resultado final, 45%. Votos apurados do Paulo foram 1.250 votos somente para ele. Nós pegamos essa quantidade, dividimos pelo total, 5.000. O resultado será, então, 0,25. Como frequência relativa deve ser mostrada em porcentagem, nós pegamos esse valor e multiplicamos por 100 e chegamos a 25%. A mesma coisa para os votos apurados do Moacir. O Moacir teve 750 votos. Vamos dividir por 5.000, que é o total de votos. E aí gera esse valor 0,15. Para exibir esse valor em porcentagem, nós vamos multiplicar por 100. Chegamos então a 15%. Ok? Agora, votos apurados do Fabiano. Pegamos a quantidade que foi apurada dos votos para Fabiano, que foi 500, dividimos pelo total 5.000, gera o nosso resultado 0,10. Para exibir este resultado em porcentagem, nós vamos multiplicar por 100 e aí chegamos ao nosso resultado final, 10%. Os votos apurados brancos e nulos, somados todos eles, geraram o nosso resultado 250. Então, dividido por 5.000, que é o total, gera o nosso valor 0,05. Multiplicado por 100, já que esse valor tem que ser mostrado, a frequência relativa tem que ser mostrada em porcentagem, nós multiplicamos por 100 e chegamos então a 5%, ok? Então vamos lá construir o nosso gráfico através então desses cálculos. Então construindo o nosso gráfico de setores, olha só a proporção de cada uma das fatias aí, ó, do nosso gráfico de pizza, o nosso gráfico de setores. Como Janete foi a mais votada, o que eu falei ainda há pouco? Metade menos um pouquinho, tá aí, 45%. Paulo, em laranja, 25%, a metade da circunferência. Moacir com seus 15%, Fabiano com seus 10% e brancos e nulos, ali aquela fatia menor, representando aí 5%, certo? Vamos dar sequência.
Observe que 100% é o círculo todo, corresponde ao ângulo central de 360 graus. Esse é o segredo do gráfico de setores, é o ângulo central. Quando o gráfico todo está preenchido, então o ângulo central é 360. Vamos lá. Mas e o ângulo central de cada um dos setores? Olha só, é necessário determinar o ângulo dos setores circulares correspondentes à contribuição percentual de cada valor no total. Já que essas fatias devem ser proporcionais, o que eu falei aí? Quando nós temos 100%, o ângulo central é 360 graus. Quando é 50%, o ângulo é 180 graus. Quando é 25%, 90 graus. Quando nós temos 12,5%, 45 graus. E com 1%, 3,6 graus. É dessa forma que nós vamos buscar proporção. Vamos lá. No gráfico construído, dividimos o círculo em 5 setores circulares. Cada setor tem um ângulo central proporcional à participação do voto do todo. Então, é dessa forma que nós vamos construir o nosso gráfico através também do ângulo central. Nós vamos observar que 100%, que é o círculo todo, corresponde ao ângulo central de 360 graus. Então, 1% só desse todo corresponde a 3,6%, que é a mesma coisa que 360 dividido por 100, ok? Então, para calcular o ângulo central de cada um aí dos candidatos que nós precisamos para o nosso gráfico, vamos aí. Olha só, para o nosso gráfico, o que nós fizemos? Vamos lá, nós pegamos aquele 1%, que é 3,6 graus, pode passar adiante. Então, olha só, Janete, no caso aí, 45% na verdade, né? Nós vamos multiplicar por 3,6, e aí nós chegamos no resultado dela, que é o grau da Janete, tá? E aí tem 18%. O Paulo, que são 10%, multiplicado aí com 3,6, vai dar um ângulo central de 36 graus. Moacir, com 15%, multiplica 15 por 3,6, vai dar 54 graus. Então, a fatia dele vai ter 54 graus. O Fabiano, que tem aí 25%, então 25 vezes 3,6, 90 graus vai ser o ângulo lá da fatia do Fabiano. E brancos e nulos, 45 graus, na verdade esses 45 graus são da Janete, né? Brancos e nulos são 5% só. Janete com 45%, multiplicado com 3,6, teremos então o ângulo central lá da fatia da pizza, né? Da fatia lá do gráfico da Janete, que são 162 graus. Então agora nós vamos praticar um pouco com a nossa atividade interativa. Ok, então a nossa atividade traz aí o gráfico de setores. Vocês vão analisar então uma situação similar que foi mostrada aqui com vocês, com os candidatos A, B e C, numa amostra de 1000 eleitores. Vou deixar vocês então lerem, interpretarem e calcularem e montarem aí o que for necessário para responder a nossa questão. Vamos agora verificar a correção. Vamos nos comentários da nossa questão que foi deixada aí para vocês. Então, o gráfico de setores que vai ser mostrado a seguir mostra o resultado de uma pesquisa de intenções de voto para governador que envolve os candidatos A, B e C numa amostra de 1000 eleitores. Tá aí o nosso gráfico. Temos aí em roxo o candidato A, em laranja o candidato B, em amarelo o candidato C e em cinza os brancos e nulos, ok? Nós podemos montar uma tabela, né, com essas informações. E olha o que pergunta, olha só o que quer a nossa questão. Considerando apenas as intenções de votos válidos, isto é, excluindo os brancos e nulos, qual é a porcentagem de intenções de votos válidos para o candidato A? Então, toda a questão está em cima da parte que se refere aos votos brancos e nulos. Nós devemos excluir essa quantidade, esse percentual, e aí verificar qual vai ser o novo percentual para o candidato A. Vamos lá então. Então nós temos aí, novamente, né? Nós podemos perceber que os brancos e nulos representam 12% do total, essa é a frequência relativa dele. Então nós vamos
trabalhar em cima desses 12%. Nós sabemos que a quantidade total de eleitores foi de 1.000, né? 1.000 é a quantidade dos votos. Então, 12% de 1.000, nós vamos calcular esses 12%, e aí nós vamos retirar e aí fazer uma nova contagem somente com os votos válidos. Percebam aí que a nossa frequência relativa, que foram exatamente os dados retirados do gráfico, né? Candidato A, 33%, candidato B, 25%, candidato C com 30% e os brancos e nulos, 12%. Vamos seguir adiante. Então, como eu falei, as intenções de votos válidos nessa pesquisa para os brancos e nulos se referem aos 12%. Então, se 12% dos 1.000 votos que foram aí computados, 12% dos 1.000 representa a quantidade 120. Então, se foram 1.000 eleitores, excluindo então os 120 que votaram em branco e nulo, nós teremos um novo total, ou seja, 880 votos válidos, somente os votos válidos. Então, olha só, como é que fica o candidato A. Nós teremos aí um novo total, em vez de 1.000, 880, que equivale a 100%, e aí 330, que foi a quantidade lá que o candidato A conseguiu. Nós vamos trabalhar aqui um novo percentual para ele. Eu vou até pedir para a diretora colocar aí no nossa TV interativa para a gente pensar juntos essa questão, essa relação aí, que na verdade é uma regra de 3 que nós vamos calcular para chegar a este valor. Então, olha só, o nosso novo total, né, que é 880, que é exatamente aquele total que nós excluímos os eleitores que votaram em branco e nulo, ele passa a ser 100%. E os 330, que são os votos que foram apurados para o candidato A, nós vamos buscar então para calcular que novo percentual vai ser esse. Então, 880 está para 100%, 330 está para X. Então, isto aqui é uma regra de 3, simples, que nós vamos calcular. Então, nós temos aqui um procedimento, nós vamos aplicar aqui um produto do meio pelos extremos. 880 vai multiplicar com X, que é exatamente o que acontece nesta linha, e 330 vai multiplicar com 100, que é o que acontece nesta próxima linha. 880 vezes X é igual a 330 vezes 100. Nós temos então 880x, que é igual a 33.000, que é o resultado dessa multiplicação 330 vezes 100. Nós sabemos que o 880 deve ir para o outro lado, e como ele está multiplicando o x, ele vai dividindo. Nós teremos então uma divisão de 33.000 por 880, e esta divisão gera o nosso resultado aqui, 37,5%, né? Ele era de 33%, agora, sem os votos brancos e nulos, ele passa a ser de 37,5%, o seu novo percentual aí do candidato A, quando se retira os votos brancos e nulos, considerando aí, na verdade, só os votos válidos, né? Então, a nossa resposta correta para essa atividade, como disseram aí os nossos alunos, a alternativa correta é a letra A. Vamos verificar aí, ó. Tá aí, letra A, 37,5% é o novo percentual para o candidato A, retirando, né, excluindo, como nós fizemos aqui, as intenções de votos para branco e nulo. Então tá aí, parabéns então aos nossos alunos, calcularam de forma correta, realizaram aí as contas, né, interpretaram os gráficos, montaram aí uma tabela e responderam corretamente com a letra A. Então, nós chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, tendo aí aprendido, né, sobre os nossos gráficos de setores. Nós veremos mais gráficos, porque no estudo da estatística nós temos aí que interpretar vários tipos de gráficos, o de coluna, de setores, o de barra, e aí nós temos uma gama aí
de gráficos que nós podemos interpretar. Então, me despeço agradecendo aí pela participação de todos vocês e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.